Fórmula 1 2003. Vivendo no limite. São os pneus? É a suspensão? Não, é a pressão da Williams. O campeonato mais apertado de todos os tempos na reta de chegada. Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1. Michael Schumacher põe a liderança em jogo, correndo no quintal de casa. Montoya, Raikkonen, os desafiantes se aproximam. Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1. Direto de Monza, a decisão do título a cada freada. Ao vivo, a emoção da Fórmula 1, a partir de agora, na tela da Globo. Bem, amigos da Rede Globo, falamos com imagens diretas do circuito de Monza. Você está vendo aí David Coulthard. Ele que vai largar apenas na 8ª posição. Daqui a pouco, todas as emoções do Grande Prêmio de Monza. No Templo do Automobilismo em Monza, uma das principais provas do automobilismo. Daqui a pouquinho, Schumacher larga na pole position, com Montoya ao lado dele na primeira fila. Os dois partindo em busca da primeira curva. Schumacher tem 72 pontos no campeonato, Montoya tem 71. Rubens Barrichello larga em terceiro e Raikkonen em quarto. O Raikkonen tem 70 pontos. Os três que brigam diretamente pelo título, e mais Rubinho, que tem condições de vitória ali, largando na terceira posição. O Cristiano da Mata vai largar em 12º. Serão 53 voltas com muitas emoções, sem dúvida nenhuma. A temperatura do ar é de 23 graus, a temperatura da pista 43 graus. E daqui a pouquinho nós voltamos em definitivo com todas as emoções deste Grande Prêmio de Monza, que promete e promete muito em suas 53 voltas. Depois dessa corrida, daqui a 2 semanas o Grande Prêmio de Indianápolis, mais 2 semanas o Grande Prêmio do Japão, aí final de campeonato, no campeonato mais disputado de todos os tempos. Já já, voltamos em definitivo com imagens diretas do circuito de Monza na Itália. Globo, a gente se vê por aqui, não perca! Bem, amigos da Rede Globo, voltamos em definitivo. Aí você tem os 5.793 metros da pista, a corrida em 53 voltas, serão 306 quilômetros mais 720 metros. A volta recorde de Rubens Barrichello, com 1 minuto 23 segundos, 657 milésimos, a média horária de 249 quilômetros mais 289 metros. Aí Schumacher, que vai largar na pole position, ele marcou 1:20.963. O Pablo Montoya vai largar ao lado dele na primeira fila em segundo com 1:21.014. Veja a diferença de 51 milésimos. Rubens Barrichello em terceiro, Kimi Raikkonen em quarto. O quinto é Marc Genet, da Williams, que está substituindo o piloto Ralf Schumacher, que não se sentiu bem depois dos treinos de sexta-feira e foi vetado para a corrida. Ele que tinha sofrido um acidente uma semana antes neste mesmo circuito de Monza e tinha sido hospitalizado, sentiu tonturas e dores de cabeça. Depois o Trulli, Jarno Trulli, vem na 6ª posição com o Renault. O 7º é David Coulthard com a McLaren, o 8º Jenson Button com a BAR, o 9º Olivier Panis com a Toyota, o 10º Jacques Villeneuve com a BAR, 11º Marco Webber com a Jaguar, 12º Cristiano da Mata. Você vai conferir agora aí o grid de largada. Então Schumacher, Montoya, Barrichello, Raikkonen, Genet, Trulli, Button, Coulthard, Panis, Villeneuve. São os 10 nas 5 primeiras filas. Vamos para a segunda página, as outras 5 filas do grid de largada deste Grande Prêmio de Monza. Você confere aí a diferença de tempos do primeiro colocado, 1:20.963 o tempo do Schumacher. Marco Webber com a Jaguar, o 11º, Cristiano da Mata, Toyota, 12º. Depois vem Fisichella de Jordan, Frentzen de Sauber, depois 15º Justin Wilson de Jaguar, depois Heidfeld de Sauber, depois Verstappen de Minardi, Baumgarten de Jordan, depois Chiesa de Minardi e Alonso, que rodou na volta de classificação e que ganhou a última corrida na Hungria, largando na 20ª e última posição. 72 pontos tem Schumacher, 71 pontos tem o Montoya, 70 pontos tem o Raikkonen, e no meio deles ali o Rubens Barrichello, está vendo aí, Bernie Ecclestone, o homem que manda em tudo, o homem que
fez essa história, mudança, a passagem da Fórmula 1 de uma corrida de automóveis para um dos grandes espetáculos do mundo, sem dúvida nenhuma. Mas o Rubinho larga na terceira posição. O que será que ele está esperando da corrida? Agora há pouco o João Pedro Paes Leme gravou uma entrevista com ele, vamos ouvir. Pouco antes da largada, vamos conversar com o Rubinho Barrichello e saber qual é a perspectiva largando aqui da terceira posição, Rubinho. Bom, é uma corrida que basicamente hoje em dia vai ser muito feita nos pitstops. Lógico que existe a possibilidade de ultrapassar, mas eu acho que os carros estão numa velocidade muito bem próximos. Eu acho que existe uma certa dificuldade, é lógico que sempre tem um buraquinho para passar. Mas o importante é sair livre da primeira curva e depois ver o que vai acontecer. Você e o Michael podem ter táticas diferentes de corrida? Não de cara, né? Mesmo porque a situação de gasolina é muito similar. O resto daí depois decide, dependendo de onde você estiver na prova. A última pergunta, a tática para largar daqui qual é? Com o Kimi largando sempre bem, mas no lado sujo. Olha, a tática é fechar o olho e largar no meio, chegar em primeiro lá na primeira curva. O resto, cada um por si, Deus por todos. Boa sorte, Rubinho. Aí Rubens Barrichello, porque realmente a curva, a freada da variante da chicane aí no fim da reta é realmente complicado, e os dois principais postulantes ao título, não desprezando o Kimi Raikkonen, mas pelas condições do carro, vão chegar juntos naquela curva. Aí eles partem para a volta de apresentação. Vê que o Schumacher parte bem destacado ali. Ele e o Rubinho vão largar do lado mais limpo, enquanto Montoya e Raikkonen vão largar do lado mais sujo. E olha, imagina como eles vão chegar aí. E ficou um carro no grid. Conseguiu, tá querendo sair. Tá querendo sair ali o Baumgartner. Querendo sair com a Jordan. Ele que larga na 18ª posição, vai ficar para a última posição agora, o Baumgartner. Mas vamos lá, você vai ver aí a classificação do campeonato. O Reginaldo Leme, enquanto eles vão para a volta de apresentação e aquecimento de pneus. Duas histórias da corrida, né? Uma, aquela primeira curva. De repente, Schumacher e Montoya chegando, dividindo ali. O título cai no colo do Kimi Raikkonen, que vem na 4ª posição. E depois as 53 voltas. Bom dia, amigo da Globo. A Ferrari, que viveu o seu pior momento dos últimos 3 anos, vê agora o Schumacher largando na pole. Ele que, apesar de ser líder do campeonato, pela má fase da Ferrari, chegou a ser considerado a grande zebra entre os 3 na luta pelo título, embora não tenha perdido a liderança ainda. Mas agora ele vê renascerem as suas possibilidades, parte para uma corrida em casa. A Ferrari é muito boa de estratégia, a Williams tem o melhor motor, tem o melhor carro. A corrida é longa, bastante calor. Vamos ver o que vai dar nessa aí, desde que passem pela primeira curva. Disse o Galvão, essa primeira curva é muito complicada, 500 metros depois da linha de chegada. Quem largar melhor ali, também não dá para ser tão melhor a ponto de chegar ali com tranquilidade, sem estar disputando posição. Mas se entrar na disputa mesmo, um dos carros ficam ou os dois. Então é muito complicada essa primeira largada, bastante apertada, e Schumacher e Montoya na primeira fila é um grande espetáculo. Aí você vai ver no Jean Todt, já faz ali biquinho, como sempre, o diretor esportivo da Ferrari. O Schumacher determina um ritmo muito lento, e o ritmo é determinado sempre pelo pole position. Veja só, ele quase para ali, quando vai chegando na reta antes da curva, aproveita para dar uma largada, para dar uma aquecida mais nos pneus. O Montoya faz a mesma coisa, você vai ver no Rubinho, aí o Kimi Raikkonen, todos eles aproveitam aquele finalzinho de trecho de reta ali. Veja que eles buscam um melhor aquecimento dos pneus. Veja como balança ali o Trulli que vai largar na 6ª posição. Os carros vão contornando a parabólica e vão chegar ali para a posição definitiva do grid largada. Aproveita este trecho final de reta. Aí você está vendo o Rubinho como ele balança o carro na pista, buscando o melhor aquecimento dos pneus. E eles vão chegar para a posição definitiva de largada. Já já nós vamos ter a largada, a primeira das 53 voltas do Grande Prêmio de Monza. Por fora em primeiro vai largar Schumacher, por dentro em segundo vai largar Montoya, por fora em terceiro vai largar Rubinho, por dentro em quarto vai largar Kimi Raikkonen. Esses os 4 principais na largada. Cristiano da Mata larga na 6ª fila por fora, na 12ª posição. E aí você vai ver o carro da Jordan que ficou e vai pro box. O Fisichella ali que foi pro box. Ele não conseguiu sair, saiu atrasado. Fisichella que tinha a 13ª posição. Ele como ele vai se encaminhando para os boxes e vai largar dos boxes.
carro tá falhando sem parar. Olha como balança ali, olha. Tem que ficar de olho no Alonso. Porque Renault é quem melhor larga, quem tem o melhor sistema de largada, o melhor sistema do controle de tração. E largando de último ali, ele vem que vem. Atenção, luz vermelha, vamos para a largada. Schumacher, Montoya, quem larga? Schumacher larga, Montoya força, já tem batida lá atrás. Já tem batida lá atrás, hein? Você viu que o carro bateu, levantou e voltou no chão. Se bobear foi o Alonso, que partiu para cima. Schumacher em primeiro, Rubinho chega, força em cima. Olha como o Trulli largou bem, Schumacher em primeiro. Tem uma Jaguar parada ali atrás e não tem nada que mostrar, tem que ir lá na frente. Schumacher é o primeiro, em segundo é Montoya. Depois você vê Barrichello brigando ali, brigando com o Trulli. Olha o Barrichello brigando com o Trulli vai assumir a terceira posição, lá vai Montoya com o Schumacher, eles vão se tocar. Lado a lado, roda com roda, força Schumacher, força Montoya. Vantagem do Schumacher, volta Montoya, lá vem o Trulli. Que início de corrida, meu amigo. Schumacher é o primeiro, Montoya é o segundo, Trulli é o terceiro, Barrichello é o quarto. Já arriscou tudo, Montoya foi pra cima e o Schumacher não recolheu não. Schumacher, Montoya e Rubinho fez a ultrapassagem. Rubinho fez a ultrapassagem, é o terceiro, o Trulli ficou. O Trulli ficou. Ficou o Trulli, que Raikkonen já aparece na quarta posição. Veja o Coulthard que largou em oitavo. O Trulli ficou, ele ficou o Trulli. Forçou e ficou. Então nós temos Schumacher, Montoya, depois Barrichello, depois Raikkonen, depois Coulthard. Logo atrás deles o Panis. Cristiano da Mata perdeu uma posição, veja só, Schumacher, Montoya, Barrichello, Raikkonen, Coulthard, Panis, Geneve, Villeneuve é o oitavo. A nona posição, Jason Button, o décimo Webber, 15º, Heidfeld, 12º, 11º Webber, 12º, Cristiano da Mata. Rubinho errou. Errou, mas conseguiu se recuperar ali, atravessou na freada, precisa ver se ele não vai ter punição por não atravessar ali a chicane. Mas não ganhou posição. Não ganhou posição. Não pode ali ganhar posição. Veja que ele se aproximou demais na freada, o Trulli vai pro box. Alonso, o Alonso, eu queria ver aquela largada de novo, porque fiquei com a impressão de que quem deu uma pancada no carro da frente, decolou e voltou pra pista foi o Alonso, que larga forte demais e tentou recuperar posições largando lá atrás. Verstappen também vai pro box. Schumacher, Montoya em segundo, Rubinho em terceiro, depois vem Raikkonen, depois vem Coulthard, depois vem Panis. São os 6 primeiros, aí eles se acomodam um pouquinho depois de 2 voltas. Reginaldo, que início, que começo, que segunda variante fizeram ali. Schumacher e Montoya, roda com roda. Há muito tempo a gente não vê uma coisa desse tipo. A vontade com que o Montoya largou para assumir a ponta e a vontade que o Schumacher demonstrou de manter de qualquer forma aquela liderança. O Schumacher, vale dizer, talvez por superstição ou por ter gostado mesmo desse carro, ele voltou a utilizar um velho chassi, um chassi 229, com o qual ele venceu este ano Espanha, Áustria e Canadá. Com esse mesmo chassi ele correu também em Mônaco, Nürburgring e França e marcou pontos em todas. Só que esse chassi vai ter que dar sorte para ele mesmo, porque o Montoya está indo para cima. O Schumacher virou agora 1,23. O 20 anos, a diferença não foi tão grande assim não, foi de 3 milésimos. Olha lá, olha lá. Ah, Alonso, evidente que é o Alonso. Ele larga tão forte, quando larga ali na frente, ele larga tão mais rápido que os outros. Os carros da... Aí é repetição, isso aí é repetição, ó, como eles chegaram na chicane ali. Quer ver como vai? Ele larga demais o Alonso. O Alonso larga muito forte. Isso aí é volta de apresentação, quando o Fisichella ficou parado. E atrapalhou todo mundo que estava atrás dele. Mas ele larga muito forte, largando lá atrás, estava largando no meio ali de Chiesa, de Verstappen. Ele pegou com o piloto, como ele estava vinha na 20ª posição, ele atropelou o Baumgarten, que estava na posição número 18. Ele atropelou ali o Baumgarten, largou forte e não tirou. Não adianta você largar forte e em frente bater de cabeça no muro. Vamos lá, mais uma volta completada. O Schumacher. Agora o Schumacher dá a resposta agora em 1,22, 558. E o Montoya 1,23, 107. Olha, o Montoya tinha feito a melhor volta antes, agora o Schumacher apertou, só que a melhor volta do Schumacher tinha sido do Montoya, tinha sido 3 milésimos mais rápido que a do Schumacher. E agora o Schumacher
praticamente coloca 6 décimos mais em cima do Montoya e abre uma certa vantagem. Cristiano da Mata segue na 12ª posição. Rubens Barrichello é o terceiro colocado. Leva aí 1 segundo e 2 de vantagem para Kimi Räikkönen, mas já vai ficando a 2 segundos, ponto 2 atrás do Montoya. Veja o Schumacher, veja o Montoya, veja como eles vão no limite. Vem o Rubinho ali também, vem atrás do Räikkönen, chega o Coulthard. Esses são os 5 primeiros. Aí o sexto aparece agora. A 6ª posição já é do Marc Gené. Ele já fez a ultrapassagem em cima do Olivier Panis. Você viu o Justin Wilson ali chegando para o box. Schumacher vai começando a fazer ali a variante Ascari. Chega o Rubinho, vem Räikkönen, vem o Coulthard. Aparece o Marc Gené. Aí depois vem o Panis. Aí logo atrás do Panis vem os 2 carros da BR com Villeneuve e Jason Button. Esses são os 9 primeiros. O Mark Webber ocupa a 10ª posição. Vamos ver essa volta porque eles vão brigando no início da prova. Volta a volta, tempo por tempo. Schumacher vem para completar a volta, 1:22.673, o Montoya 1:23.110. Aí Cristiano da Mata. Interessante que travou alguma coisa no final da reta, ele começou a rodar ali no final da reta, já antes da parabólica. Cristiano da Mata é completamente fora do normal de um carro rodar, quando no fim da reta ele travou alguma coisa e antes de chegar na parabólica ele já vem rodando o carro. Fim de corrida, portanto, para Cristiano da Mata, que tinha expectativa de uma boa prova. Olha só. Olha lá, sem pneu, tá sem pneu, amigo. Só que ele sequer sabia que foi no momento da freada e não teve suporte. Na hora que foi buscar o freio, estourou o pneu ali, praticamente saiu da roda. Completamente furou, ficou completamente sem pneu ali, o Cristiano da Mata. E o Schumacher voltou a abrir meio segundo para o Montoya, hein? Já abre 1.7, é muito mais rápido, agora já 2.1. 1.7, Reginaldo, no final da volta anterior. 2.1 agora no momento aí de marcação de parcial. E aí nós vamos ter a repetição. Olha só, ele praticamente passou. É que o Schumacher voltou. É quando ele praticamente passou, ele espalhou um pouquinho na curva. Então ele veio mais para lá da zebra pela parte de dentro. E aí o Schumacher conseguiu voltar. Ele ainda tentou um ataque, o Trulli mergulhou, quase toma a posição dele. Foi um princípio de prova impressionante. Só que agora o rendimento do Schumacher neste momento é de meio segundo a 7 décimos mais rápido do que o Montoya. É isso que eu dizia no começo da corrida. A chance da Ferrari está em relação à sua estratégia e à regularidade do Schumacher. O Montoya tem um carro mais rápido, um motor mais rápido, e agora a gente vai ver na corrida qual é a estratégia da Ferrari, porque o Schumacher abrindo dessa forma já significa que tem uma estratégia diferente. É, mas deu a impressão que começou uma recuperação ali o Montoya, hein? A diferença chegou a estar em 2.1, fechou a volta em 1.8. Ele foi 3 décimos mais rápido que o Schumacher na parte daquela reta oposta e parabólica. Ali o Montoya foi 3 décimos mais rápido. Ali onde ficou o carro do Trulli. Vamos ver agora. Aí a equipe da Ferrari fica ali tranquila. Deixa eu só dizer uma coisa. Volta número 5. Lembra da história dos pneus? A conversa com os pilotos que tem pneu Michelin tinham com a gente, que era uma coisa que não dava para entender, quer dizer, não, o pneu é bom nas 3 primeiras voltas. Aliás, o pneu do da Mata estourado, por falar em pneu, ele também tem pneu Michelin. Pneu estourado ali, quando ele perdeu o controle do carro e deu sorte de não bater, viu? Deu muita sorte de não bater. Então aquela história do pneu, ele funciona bem 2, 3 voltas, depois ele dá uma queda, depois da 7ª volta ele volta a ficar bom, ou fica até melhor. Vamos ver agora que eles vão para a volta número 7. O que pode acontecer do Schumacher com o Montoya. No momento a diferença deles é de 2 segundos, mas quem faz a volta mais rápida agora é Rubens Barrichello com 1:22.402, tem a volta mais rápida da corrida. E ele vai tentando se aproximar do Montoya ali. Olha, tá num ritmo tão bom o Rubinho, que quando o Schumacher tinha a melhor volta da corrida, a segunda não era do Montoya, e sim já era do Rubinho com 22.572. E agora é a melhora do Rubinho, essa aí que você vê, 1:22.402. Então ele tem a primeira e a terceira melhores voltas da corrida. Isso, nós temos 6 voltas completadas, vamos para um total de 53 voltas na corrida. E hoje, 1 da tarde, você vai curtir uma divertida aventura, um ratinho encrenqueiro, hoje em temperatura máxima. Você vê que eles vão se aproximar ali do Alonso.
e tem a 16ª posição. O Verstappen já tem uma volta. Cristiano da Mata fora, Justin Wilson fora e o Trulli fora. Rubens Barrichello vem talvez para baixar o próprio tempo. Um minuto, João Pedro, deixa só eles completarem a volta. Talvez o Rubinho volte a fazer volta mais rápida. E é o que acontece lá, fazendo 1:22.370. 1:22.370, volta a fazer volta mais rápida o Rubinho e tenta partir para o ataque em cima do Montoya. Vai ficando difícil a situação do Montoya. Ele agora está 2 segundos e 4 atrás do Schumacher e apenas 1 segundo na frente de Rubens Barrichello. Você vai com o Rubinho ali e agora vai com o João Pedro Paes Leme. Um pouco antes da largada, para você ter ideia de como essa primeira curva é complicada, o Montoya conversava com o Patrick Head, um dos donos da equipe Williams, e os dois olhando para a curva falavam: olha, você viu ontem, Montoya, como é que foi a Fórmula 3000, como eles fizeram? Patrick, eu vi, mas será que eu faço? Depois de conversarem muito, de muitas dúvidas, o Patrick virou para ele, botou a mão no ombro e falou o seguinte: olha, faz do jeito que você achar melhor, que eu confio. Dando uma força pro piloto. Aí veja que o Rubinho está se aproximando realmente do Montoya. Schumacher foge do Montoya, o Rubinho se aproxima do Montoya e já aumenta para mais de 2 segundos. A vantagem dele para Raikkonen, que é o quarto. O Coulthard continua em quinto e o sexto é Martini. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa infarto do coração. Aí mais uma volta completada e olha como o Rubinho se aproxima cada vez mais de Juan Pablo Montoya. Neste momento é muito boa a situação da Ferrari, é muito boa a posição da Ferrari na pista e muito boa a posição do Schumacher no campeonato. João Pedro abriu o microfone dele ali na reta dos boxes e aí entra um ruído infernal. Vamos tentar ouvir o Cristiano da Mata aqui, que ele está chegando. Vamos lá, João Pedro, assim que você puder. É grande a vantagem do Schumacher e Rubinho já está no ataque real em cima do Montoya. Olha só, Rubinho já chega ali em cima do Montoya. Aí é que pode funcionar realmente a equipe Ferrari. Se o Rubinho conseguir ultrapassagem em cima do Montoya, vai aumentar muito as possibilidades de conquista do título do Schumacher. Lembrando que nós estamos em Monza, daqui a 2 semanas nós temos Indianápolis e depois mais 2 semanas Suzuka no Japão para definição do Campeonato Mundial. Não pode ser definido hoje aqui em Monza. Não pode ser definido em Monza, mas pode ter a definição em Indianápolis. A volta mais rápida de Kimi Raikkonen, 1:22.238. 3 segundos e 1 a vantagem de Schumacher para Montoya. 7 décimos apenas a diferença do Montoya, que é o segundo, para Barrichello, que é o terceiro. Vamos lá, João Pedro. Ouvi o Cristiano da Mata, que achou estranho o que aconteceu com o pneu dele. Não deu para entender também na imagem, Cristiano. O que você sentiu no carro? De dentro do carro só começou a vibração. Aí lógico que o pneu já estava sem ar, a construção toda deixapou. Não dá para saber se é por causa de um furo ou se é só um problema de construção. Ainda não dá para saber, tem que esperar o carro voltar para o pessoal da Michelin dar uma olhada no pneu. Já tinha acontecido um problema parecido com você, com esses pneus? Com a equipe esse ano, até esse foi o primeiro. Obrigado, boa sorte. E deve ser um susto bom, amigo. É 300 e lambança ali, quando você chega na aproximação da parabólica. Aí o Schumacher, que já botou uma volta em cima do Alonso. Daqui a pouquinho o Montoya vai se aproximar do Alonso e o Rubinho vem vindo com ele. Aí você diz, mas o Alonso é aquele que ganhou a última corrida? Está tomando uma volta ali apenas com 10 voltas? Aquele que deu uma volta no Schumacher. Aquele que deu uma volta no Schumacher, exatamente. Há 2 semanas atrás, Schumacher faz a volta mais rápida, 1:22.126. Já detonaram o recorde de volta do Rubinho há muito tempo, que era de 1:23.657. Nesse momento, os 6 primeiros já andaram abaixo, os 7 primeiros já andaram abaixo do recorde anterior da pista do ano passado, de 1:23.657. É a evolução fantástica realmente da Fórmula 1. Então você vai vendo ali que Rubinho também
Montoya e Rubinho já colocaram uma volta em cima do Alonso. Aqui o Alonso rodou ontem na chicane no treino, ia largar da última posição e fez besteira na largada. O carro dele larga tão bem que ele largou pulando em cima dos outros, deu uma pancada no Baumgarten, quase decolou. A gente pode ver a largada de novo, você vai ver que impressionante. Você vai ver como saíram o Schumacher e Montoya brigando pela primeira curva e como o Alonso dá um salto na largada, olha só. Fique de olho na frente, mas lá atrás, última posição do lado de dentro. Olha só, olha o que fez o Alonso. Ele larga muito mais forte que os outros, quase que ele dá um looping ali, capota para trás. E aí foi quando eles chegaram na primeira curva, olha. O Rubinho disputando com o Trulli. E o Alonso que já ficava para trás. Galvão. E aí é a briga dos dois, um minutinho. A briga que nós vamos rever, fantástica, quando o Montoya tentou ultrapassagem em cima do Schumacher na segunda variante. E olha como eles botaram roda a roda, o Schumacher garantiu, balançou e voltamos ao vivo com o David Coulthard parado nos boxes. Primeiro pit stop. 11ª volta, o primeiro pit stop dos carros de ponta. Panis vai também para o box. Aí você está vendo Olivier Panis, que ocupava a 9ª posição. Schumacher é o primeiro, Montoya é o segundo, Barrichello é o terceiro, Raikkonen é o quarto. O Coulthard perdeu essa quinta posição para o Marc Gené, porque parou no box e o Panis já vai voltando. Começam as primeiras paradas para reabastecimento e troca de pneus e o João Pedro chamou. É que o Fernando Alonso ontem, depois do treino, explicou o que aconteceu. Ele disse que teve um problema no controle de tração. O João Pedro, você só pode falar quando os carros não estiverem passando na reta, porque senão a gente só escuta ruído de carro. E olha que eu estou bem longe, porque eu estou no paddock. Mas eu vou repetir a informação, é a seguinte. O Fernando Alonso disse ontem que teve um problema com o controle de tração. Por isso é que aconteceu aquela rodada dele. Muito bem. Schumacher acabou de fazer mais uma vez a volta mais rápida. 1:22.069. A volta mais rápida do Schumacher. 1:22.069. Montoya fez 1:22.294. É de 4 segundos, ponto 3. O Rubinho, que estava próximo a 7 décimos do Montoya, perdeu meio segundo agora, está 1 segundo, ponto 2. Mas vai abrindo o Schumacher mais do que esperado. Aí você vê o Jean Todt, conversa ali no comando geral da Ferrari, o Rubinho sempre próximo do Montoya e o Raikkonen sempre muito próximo do Rubinho. A diferença do Montoya para o Rubinho é de 1 segundo e 2, a diferença do Rubinho para o Raikkonen também de 1 segundo e 2. A mesma diferença. O Schumacher é que está ali destacado na frente. Olha só, Montoya, Rubinho e Raikkonen, eles vêm como se estivessem ali no controle remoto. E a Williams está pronta, está prontinha a Williams para uma primeira troca, hein? Está prontinha a Williams para uma primeira troca. A Ferrari ainda não se mexe. Coulthard já mudou. Coulthard já foi o primeiro a parar. Vamos ver se vem nessa volta o Montoya. Vamos ficar de olho, porque ele vem na reta que traz para a parabólica. Schumacher contorna a parabólica. Se ele entrar, ele vai entrar agora. Olha. Vai entrar para a parabólica e depois do contorno da parabólica, aí no final do contorno da parabólica, ele vai tomar a linha interna. Se ele buscar a linha interna, é que ele vai para o box. Não foi não, foi embora. Passou reto, completou a volta. Deve ser o Gené, então. Vamos ver se é o Gené ou se é na volta seguinte, que eles estavam se aprontando. Kimi Raikkonen foi para o box. Portanto, a McLaren, que normalmente, Reginaldo, Marc Gené, foi Marc Gené quem foi no box pela equipe da Williams. Então Montoya ficou para um pouco mais à frente. Schumacher, Montoya e Barrichello, os 3 primeiros não pararam. E a McLaren, normalmente, que é uma equipe, você vê que houve uma certa demora ali para o Raikkonen e o Marc Gené, todos eles aí na casa de 9 segundos de reabastecimento. Uma segunda perna, realmente tentar a segunda perna um pouco mais longa. Mas a McLaren, nesse tipo de confronto, normalmente é ela que atrasa a parada, Reginaldo. Eles sempre tentam dar uma parada menos quando não estão largando na primeira fila, que era o caso hoje, com o Raikkonen largando em quarto e o Coulthard na 8ª posição. E foram os primeiros a parar para reabastecimento pela tática da McLaren. Mudança de tática na McLaren. Foram os primeiros, os 2 carros, né? O Coulthard na 10ª e o Kimi Raikkonen na 13ª. E a Ferrari, ao contrário, está retardando. Então, eu dizia, tem diferença de tática da Ferrari aí. Vamos ver o que acontece. O Webber parou, o Heidfeld parou, agora é o Chiesa quem para. Já pararam para reabastecimento. Raikkonen, Gené, Mark Webber, Heidfeld, Coulthard, Panis, Chiesa
Alonso e Rubinho vai pro box. Aí vai Rubens Barrichello pro box. Tá aí o Rubinho no carro, esperando. Carro no chão e tome combustível. 8.2. 8.2, ele ficou menos tempo parado. Ou colocou menos combustível, precisa ver ali no acerto, na hora de encaixar. Olha a volta do Schumacher, ele deve ir pro box. 1:21.832. São aquelas voltas que o Schumacher faz fantásticas, que antecedem a parada dele no box. É quando ele define esse tipo de corrida. E você vendo aqui o Rubinho. Rubinho falou pro João Pedro que é uma corrida para ser decidida no pit. Quando ele fala para ser decidida no pit, não é ali no abastecimento, na troca de pneus, mas nessas duas voltas que antecedem a parada e no retorno que eles fazem para a pista. Mas o Montoya também fez a melhor volta dele, 1:22.166. É bem provável que os dois parem na mesma volta. Restando 39 voltas. Vamos lá com o Schumacher, vamos de carona com ele. Deve ir pro box. Schumacher vai pro box. Aí vai o Schumacher pro box na volta número 14. O Montoya deve ser na volta seguinte. Essa é a volta 15 já do Schumacher. Ele tá começando a volta 15 por dentro do box aí. Começando a volta 15 por dentro do box. 8.6 ali. O Schumacher ele vem voltando. O Montoya deve parar na volta seguinte. Aí o Schumacher vem voltando. O Montoya vai acelerando e vai tentar fazer uma volta rápida, hein? Vai tentar fazer uma volta rápida o Montoya. Vamos ver se ele consegue. Já deu uma passada de ponto ali. Na volta anterior ele também não foi bem, virou 1:22.4. Não foi bem na volta anterior. Não conseguiu aproveitar as voltas que antecedem a parada do Montoya. E isso pode ser vantagem para o Rubinho. O Montoya pode voltar até atrás do Rubinho, porque não conseguiu uma volta boa a volta anterior. Vamos ver agora, vamos ver se o Montoya vai pro box. Globo, a gente se vê por aqui. Processadores Intel. Exija sempre o selo Intel Inside. Aí o Montoya vai pro box. Vai Juan Pablo Montoya pro box. E vamos ficar de olho, porque pode, quando ele voltar atrás do Rubinho. Pode até voltar atrás do Barrichello. Nesse momento o Montoya era o líder, o Schumacher, o Villeneuve, que não parou, tem tudo para pular ali na ponta. Ele e o Jenson Button. Os dois não pararam, os carros da BAR. Olha só, o Montoya vai voltar ali. O Schumacher passa. Montoya vai voltando. Cadê o Rubinho? Para vir dividir com ele a freada aqui. Já acelera o Montoya, põe o carro na pista e volta na frente de Rubens Barrichello. Inalteradas as posições depois do primeiro reabastecimento e da primeira troca de pneus. Mas para que isso acontecesse, todo mundo trabalhou muito bem no boxe. A do Barrichello foi 8.2, a mais rápida. A do Montoya 8.4, a do Schumacher 8.6. Finalmente as BRs vão para os boxes. Lembrando que o Barrichello já está na pista há 2 voltas e o Montoya acabou de entrar com os pneus mais frios. O Rubinho pode tentar um ataque nesse momento aí. Aí você está vendo o Schumacher, que é o líder. O Villeneuve foi para o box. Então nós vamos ter restabelecido todas as principais posições. E aí você está vendo, olha o Alonso que está fazendo ali. Olha a lambança que está fazendo o Alonso. Depois de uma corrida brilhante, a lambança que ele está fazendo. Olha o que ele deixou ali na pista, hein? Ele deixou detrito ali na pista. Num ponto muito perigoso, que é a saída da segunda perna da chicane. Aí você vai ver o Rubens Barrichello, você viu o Montoya entrar na parabólica. Schumacher é o primeiro. Montoya é o segundo, Rubinho é o terceiro. São os 3 primeiros colocados. Cristiano da Mata ficou fora porque furou um pneu na aproximação da parabólica, que é o lugar pior, para ter pneu furado, de chapado daquele jeito. Ficou fora da prova, portanto. Aí você vê o Montoya contornando ali a primeira variante. O Rubinho vem logo atrás dele. E o Schumacher já vai se encaminhando para a segunda variante. Aí o pessoal da Ferrari acompanhando atentamente
E nós temos 17 voltas completadas. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: nicotina é droga e causa dependência. Veja só, Reginaldo, como as coisas acontecem na Fórmula 1. Você tem um set de pneus, o carro funciona de um jeito. Você, opa, olha como balançou ali, hein? Você viu a Ferrari balançando ali, o Rubinho balançando ali atrás do Montoya. E aí você troca os pneus e as coisas podem mudar. Veja que o Montoya já abriu do Rubinho, já fez uma primeira melhor parcial da prova e pode tentar uma aproximação em cima do Schumacher. Quer dizer, pode ter voltado quando na troca de pneus com o carro em melhores condições que os dois carros da Ferrari. No mínimo ele está numa volta igual a do Schumacher, porque ele ganhou 2 décimos na primeira parcial em relação ao Schumacher e perdeu 2 na segunda. Vamos ver a terceira dele, se ele consegue. Acabou não fazendo a melhor volta da prova, mas a melhor volta da prova no momento é do Schumacher, 1:21.8. A segunda é do Montoya, 22.166. E depois o Schumacher, e depois o Rubinho, 22.171. Você viu, o Rubinho fez finalmente a ultrapassagem em cima do Chiesa ali. Aí você tá vendo o Schumacher e o Montoya tentando se aproximar, hein? Olha a diferença que era. Já chegou a ser de 5 segundos, caiu para 3. Schumacher virou 22.6, o Montoya virou 22.2, o Rubinho virou 23.1. Voltou com o carro mais equilibrado, com o carro mais bem ajustado, com o segundo set de pneus o Montoya. E se o Schumacher usou o primeiro set de pneus, o primeiro jogo de pneus para abrir em relação ao Montoya, o Montoya vai usar o segundo para se aproximar do Schumacher. Uma corrida que ia pintando sossegada para a Ferrari, volta a ter promessa de luta aí entre Schumacher e Montoya, que o Schumacher neste momento é mais rápido na pista tanto do que o Montoya quanto o Barrichello. Vamos com o Rubinho. E aquele mecânico da Ferrari dorme toda a corrida. Eu acho que é o que ele fica trabalhando até mais tarde. Eu acho que ele fica de vigia ali. Só pode ser de noite. Você fica tomando conta, fica acordado aqui na pista e fica tomando conta, porque toda a corrida ele dorme. Fez a parte dele e apaga, desliga. Globo, a gente se vê por aqui. TIM, viver sem fronteiras. Aí você também estava no carro do Rubinho. O Schumacher virou lá 22.6, o Montoya 22.4, a diferença cai para 2.7. O Rubinho virou 22.7, a diferença do Montoya para o Rubinho abre para 3.7. Raikkonen é o quarto, Coulthard é o quinto, Martinet é o sexto, Villeneuve é o sétimo, Olivier Panis é o oitavo, Jenson Button é o nono, Frentzen é o 10º colocado, são os 10 mais bem colocados. Outra vez o Rubinho entrando na variante Ascari ali embaixo, que leva para a reta, que traz para a curva parabólica. Baumgarten vai já para a segunda parada. 19 voltas apenas. E Baumgarten já vai para a segunda parada com o carro da Jordan. Na primeira parada, é que não tinha parada ainda. Achando estranho que 19 voltas já desce 2 paradas. 33 voltas para o final. Olha aí, exclusivo. No Esporte Espetacular, Pelé diz quem é o jogador que mais se aproximou do talento do rei. Essa e outras revelações do maior jogador de futebol de todos os tempos daqui a pouco, depois do Auto Esporte. Ele dorme legal. Ele finge que está dormindo, é charme. Coisa de italiano, ele está fazendo charme ali. Agora deu para ver que ele finge que está dormindo. Ele vê quando a câmera vem para ele e finge que está dormindo. Ou o contrário, né? O amigo dele deu uma cutucada de trás e ele abriu um olho. Não, acho que ele já é charme, ele finge que está dormindo. Já está o mundo inteiro está esperando. Que hora que vai mostrar o mecânico da Ferrari que dorme? Ele já está ali armando. Vamos ver essa volta agora. Schumacher virou 22.7, Montoya 22.4. Rubinho 22.7, a diferença é de 2,5 segundos. Montoya segue tirando, mas segue tirando pouco por vez. E agora 2.8. 2.8. Schumacher conseguiu nessa volta, no meio da volta, aumentar 1 décimo. Aí está o Jean Todt.
E aí o Ross Brown em primeiro plano, um homem que cuida da estratégia e que ouviu um monte na entrevista coletiva dos diretores técnicos, quando sentaram para dar entrevista, o Ross Brown pela Ferrari, o Patrick Reed pela Williams, o Ron Dennis pela McLaren e o Flávio Briatore pela Renault, na história dos pneus. Porque a Ferrari usa pneus Bridgestone e as outras 3 equipes usam pneu Michelin. E a acusação da Bridgestone que a Michelin tinha um pneu que com o andamento da corrida ficava mais largo do que o limite de 270 milímetros ou 27 centímetros. E ele ouviu um monte dos carros que correm com o pneu Michelin, coisas, por exemplo, como o Patrick Reed dizendo, vocês são mal perdedores. Demoraram 38 corridas para reclamar, desde 2001, San Marino em 2001, e resolveram reclamar agora porque não estão vendo resultados. E aí foi um bate-boca de porta de botequim. Schumacher 1:22:5, Montoya 1:22:4, vai começando a andar de novo no mesmo ritmo do Montoya, o Michael Schumacher, a diferença é de 2,4. O Montoya tirou muito logo que eles voltaram para a pista, Reginaldo. Com 4 voltas eles estão andando no mesmo ritmo, mas você vê que eles estão muito mais perto aí, né? O Montoya está muito mais próximo. E olha como ele vem atacando, ó. Como ele ataca e ataca de verdade. Mas tem aquela história dos pneus, né? Característica de cada fabricante. O uso da Michelin, por exemplo, do Montoya, anda muito rápido naquelas 5 primeiras voltas, depois cai um pouco e depois recupera. Então pode ser que ele recupere agora. Nós dissemos ontem, mas como tem muito mais gente vendo hoje do que ontem, você vê como eles atacam as zebras em Monza. E só é possível andar rápido em Monza assim. Olha só, olha como se ataca a zebra. Quando você vem nas variantes, quando você joga e joga ali em cima, a roda sai do chão e passa por cima daquela parte de altura diferenciada da zebra e você vai mergulhando, ou seja, como se ataca a zebra o tempo inteiro, como agora, olha só, tá vendo? Olha aí, olha só, olha como o carro dá um tranco e pula, de forma não usual, como disse o ridículo comunicado da Ferrari, grotesco comunicado da Ferrari, dizendo que o Rubinho quebrou a suspensão traseira da roda traseira esquerda porque mais de uma vez atacou a zebra de forma não usual. Quer dizer, se fosse assim, não é esse o caso, né? Não é o caso da Minardi aí que passou reto aí desse jeito com Chiesa, né? Mas se fosse assim, a Ferrari ia quebrar uma suspensão, 3 suspensões por volta, nas 3 variantes do circuito de Monza. Quer dizer, é uma coisa brutal como as equipes tratam certos pilotos, outros não. Mas como para defender os seus componentes, os seus erros, suas falhas, e às vezes falhas que colocam em risco a vida do piloto, como foi o caso daquele de quebrar uma suspensão na reta, pura e simplesmente eles não querem saber, não tem o menor compromisso com a ética, não tem o menor compromisso com a inteligência das pessoas que estão há muitos anos acompanhando isso. Tiveram problemas, não sou eu que estou falando, não. A imprensa inglesa, por exemplo, bateu forte e houve até bate-boca de gente da imprensa inglesa com a Ferrari. Um comunicado que como o João Pedro Paes Leme bem definiu ontem, um comunicado mambembe da Ferrari. Uma coisa feia que se faz com um piloto que está aí cumprindo um belíssimo papel dirigindo o carro da Ferrari. Repito, se atacar de forma não usual a zebra fosse o que o Rubinho fez no Grande Prêmio da Hungria, a Ferrari ia quebrar 3 suspensões por volta nesse circuito de Monza. Ninguém mais do que o Schumacher para dirigir dessa forma e por isso ele anda rápido. Agora o Schumacher precisa tomar cuidado porque a Ferrari admite que o carro dela é mais frágil que as outras, por esse comunicado. Ou então aquela história para ficar definitivamente bem esclarecido que aquilo foi, no mínimo, uma consideração de que todos nós torcedores, todos, a inteligência nossa não é suficiente para entender porque uma suspensão quebra com um carro e com o outro não. Schumacher virou em 1:22.808. Montoya 1:22.333, foi meio segundo mais rápido e traz a diferença para 1,8. Realmente ficou com o conjunto mais equilibrado o Montoya depois da primeira troca de pneus. Isso com 24 voltas completadas no total de 53. Globo, a gente se vê por aqui. Chevrolet Astra Sedan, o máximo em automático. Você viu ali o Mark Webber? Como vai?
tentando se recuperar da corrida, tinha 11ª posição, foi para cima do Frente, depois para cima do Jason Button. E vai ali o Mark Webber tentando se recuperar, você viu a ultrapassagem. Aí você vê o Alonso. Você vê o Schumacher e aí atrás do Montoya, o Rubinho já perdeu contato. O Rubinho já ficou 4 segundos, ponto 4 atrás do Montoya. Anda num ritmo fortíssimo agora o Montoya. A diferença era de 1.8 na volta anterior. Vamos ver nessa volta, deve ter diminuído. Eles vêm para a parabólica, vem o Schumacher e vem o Montoya atrás dele. Anda no limite extremo ali o Montoya. Jason Button vai para o box. Segundo pit stop já para Jason Button. Olha o Schumacher, vem para completar a volta. Agora o Schumacher tentou dar a resposta. Está abandonando a prova ali o Jason Button. Estão empurrando o carro para dentro da garagem já ali. O Schumacher virou um 26.798, o Montoya virou um 22.798, o Montoya um 22.648. A diferença de 1.6 e 1.8 cai para 1.6. É o Schumacher tentando também, Reginaldo, andar no limite para evitar uma aproximação que pode ser perigosa, porque daqui a pouco eles vão para uma segunda parada e pode ser perigosa essa aproximação do Montoya. Por enquanto vai sustentando a ponta o Schumacher. Veja onde é que ele foi ali, como ele está andando no limite extremo. Na primeira de Lesmo, na segunda, andando no limite extremo e o Montoya tentando de todas as formas se aproximar. E eles vêm para o mergulho ali da variante Ascari. Nessa volta foi de 15 centésimos a diferença entre os dois, mas na anterior foi de 50 centésimos. Veja só, 1.7 ele consegue levar para 1.8. Agora essa parte aí de reta e da parabólica é aí que o Montoya está conseguindo ser mais rápido. Você vê que ele entrou, ele saiu da variante Ascari ali, chegou na variante Ascari com 1.8 atrás. Vamos ver com quanto ele chega na linha de chegada. Tentando nesse trecho aí de reta, de variante Ascari, de reta e de parabólica. Vamos ver agora. Olha só, 1.22.6 contra 1.22.5, 1.6 de novo. Tem 2 décimos de diferença. O Montoya leva 2 décimos de diferença, ele consegue ser 2 décimos mais rápido que o Schumacher, da freada da variante Ascari até a linha de chegada, que é o contorno da Ascari, a reta e a parabólica. Deve ser na parabólica. Ele está conseguindo tirar essa diferença e ali ele vem se aproximando. E vai para cima da zebra, amigo, é cada pancada. Olha só o Alonso como recolheu o carro, falou, não quero atrapalhar ninguém. Ele quase estacionou o carro ali, o Alonso, para que os dois passassem. Schumacher e Montoya. Logo ali atrás o Alonso, que vem com uma volta atrás. Aí o comparativo das voltas. 22.6, 22.5, 22.7, 22.6, 22.8 para 22.6. Olha, nessa volta o Montoya já tirou 1 décimo na primeira parcial e 1 décimo na segunda. E agora que ele está indo para a parte onde ele tira mais. Vamos ver. 1.6 a diferença na volta anterior, 26 voltas completadas. Mas lá na frente tem Michael Schumacher, amigo. 5 vezes campeão mundial. Um dos gênios do esporte em todos os tempos. Olha como eles vêm, a pancada que dá na zebra. Cada vez que o cara que escreveu o comunicado da Ferrari vê isso, deve sentir vergonha. Tirou 1 décimo na terceira também, então foram 3 décimos no total. 1.3 a diferença. Schumacher virou 22.7, Montoya virou 22.3. 1.3 a vantagem de Schumacher para Montoya. Vai ter briga na corrida, vale a corrida, vale o título mundial. E você vai junto com o Montoya. E ele vem para o ataque definitivamente. Sente que pode se aproximar. Montoya 1 décimo mais rápido nessa parcial, 26.4 a parcial do Schumacher, 26.3 a parcial do Montoya. E tem o Baumgarten ali. Você viu que o Alonso estacionou o carro para eles passarem. Vamos ver o que o Baumgarten faz. Passa o Schumacher, ele entra na frente do Montoya. Entrou na frente do Montoya. É obrigado a contornar ali atrás do Montoya e perde tempo. O menino Baumgarten tinha que ter estacionado o carro como fez ali o Alonso. Olha o Montoya como vai. Ainda pega uma carona no vácuo para tentar recuperar um pouquinho. 1.3 a diferença. Quer ver que aumentou? Tudo que ele remou nas últimas 3 voltas. Vamos ver agora. Eles vêm para completar a volta. E olha, diminuiu muito porque tirou muito antes 1.23.2, o Schumacher 1.22.8, o Montoya 0.9 a diferença. Ele vai para a briga, ele vai para cima.
E do jeito que é o Montoya, não sei se ele vai esperar para a próxima parada de pneu, não. Ele vai para cima. Ó o Raikkonen, você que tá aí na 4ª posição, fica perguntando no rádio aí que pode ficar bom pro Raikkonen de repente, se eles resolverem se enroscar. O Montoya vai para cima. O Rubinho já ficou bem para trás ali. Nesse momento o Rubinho está 5,5 segundos atrás do Montoya. Visivelmente com o carro mais equilibrado depois da primeira troca de pneus, o Montoya vai para cima do Schumacher. É impressionante como faz diferença isso durante o desenvolvimento da corrida. Claro que aí você pode ter uma série de outros componentes, de freio, etc, etc. Mas tem um carro, nesse momento tem um carro melhor, o Montoya. Olha, na teoria, como o consumo é de 3,2 quilos por volta, ou seja, 4,26 litros, o Schumacher leva vantagem. Schumacher leva vantagem na primeira parte na primeira metade do circuito e o Montoya na segunda metade. Então, teoricamente, pela parada do Schumacher, ele deve dar nessa segunda perna de corrida 18 voltas. Deveria dar. Parou na 15ª, então pararia na 33ª. Mas a Ferrari consome um pouquinho mais, então a gente vai ficar de olho nisso. Se vai ser na 33 ou vai ser um pouquinho antes. E o mesmo com o Montoya, que parou uma volta depois, então pararia na 34ª. Olha só, Schumacher virou 1,22,636 milésimos, o Montoya 1,22,631 milésimos. 5 milésimos apenas a diferença entre os dois, andando a muito mais de 250 km por hora de média. E como eles estão andando num ritmo fortíssimo e absolutamente na mesma balada. É uma disputa maravilhosa e há muito tempo realmente não se vê uma briga como essa, uma decisão de campeonato nesse nível. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa impotência sexual. Olha aí, 636, 631, 230, 837, 702, 378. Apenas o Schumacher deu uma volta na casa de 1,23. E eles vêm com 29 voltas completadas. Então eles estão com 29. Na teoria teria que o Schumacher parar na 33 e o Montoya na 34. Vamos ver o que eles conseguem agora, porque cada décimo de segundo será importante. Nesse momento o Schumacher abriu um pouquinho, hein? Olha só, abriu o Schumacher, hein? Abriu o Schumacher. Opa, acorda! Eles trabalham até tarde, amigo. Não trabalham nada, porque não trabalha mais, porque o carro fica preso. Eu acho que eles estão tomando muito de madrugada e dormindo pouco. Porque não tem mais trabalho de madrugada, eles estão tomando todas. E aí fica com sono de manhã na hora da corrida. Antigamente se trabalhava até tarde realmente. Aqui porque não tem warm-up domingo. Mas... Antigamente se trabalhava até tarde, tinha o treino cedo, o warm-up logo pela manhã, corrida 2 da tarde. O warm-up era às 9 da manhã. Tinha que chegar na pista às 7h30. Agora virou festa de sábado para domingo. A Ferrari já está pronta. Lembre-se que o Rubinho parou primeiro do que o Schumacher no primeiro lance de pit stops. Então poderia parar o Rubinho agora. O Schumacher seria na outra, ou então na 32ª, uma antes da prevista pela teoria. É o ônus que se paga de andar no ritmo extremo, e aí pode ser feita a avaliação da diferença dos pilotos. Foram 4 décimos de diferença na volta anterior. O que não quer dizer que de repente o carro do Montoya piorou, não. Porque agora eles têm parciais de 26,3 os dois. E na segunda parcial 28,1 o Schumacher, 28,3 o Montoya. Quer dizer, andando naquele ritmo extremo, pode ter dado uma balançadinha o Montoya, alguma coisa assim. Veja que agora ele já foi 1 décimo mais rápido que o Schumacher de novo. Já foi outra vez 1 décimo mais rápido que o Schumacher. Fez a melhor volta dele na prova, 1,22, 126. A melhor volta dele, Montoya na prova, e o Rubinho vai pro box. Rubens Barrichello vai pro box. Nesse momento o Schumacher tem 82 pontos, o Montoya tem 79. E o Kimi Raikkonen com 70 fazendo 6 vai para 76. Agora foi um pouco mais de gasolina. Aí para fazer os 5 pontos, perdão, está com 75. Seria então 82, 79 e 75 nesse momento a contagem da decisão do campeonato. Então você viu o primeiro pit stop do Rubinho 8.2, o segundo 9.8. Que é para ir até o final. Agora de 31 para 53 voltas terá que dar 22. Portanto, faz a segunda parada e parada definitiva Rubens Barrichello. Nós temos 31 voltas completadas. Globo, a gente se vê por aqui.
Petrobras, o desafio é a nossa energia. Aí você vai vendo, Panis, McLaren está pronta. E parou primeiro a McLaren. Olha o Montoya antecipando. É o Montoya quem vai pro box. Antecipou, hein? Antecipou a parada. Olha, porque nas últimas 2 voltas ele já não estava conseguindo andar no mesmo ritmo do Schumacher. Ele andou muito forte, então antecipou a parada. Põe aí 9 segundos para ir até o final. Agora que é a hora do Schumacher fazer diferença ali na pista andando sozinho. Vamos ver. Restando 21 voltas. Antecipou a parada o Montoya. Vamos ver como é que volta o Montoya nesse momento. O Montoya tem o carro, os pneus mais frios e o carro mais pesado. David Coulthard vai para a parada dele. David Coulthard ocupando nesse momento a 4ª posição, porque o Barrichello caiu para 6º porque já tinha feito a parada, como o Montoya vai cair agora. Mas a posição de pista normalmente vai voltar a ser Schumacher, Montoya, Rubinho, Raikkonen, Coulthard e Genet nas 6 primeiras posições. E o Marc Genet só deve parar na volta 35. E aí vem o Schumacher. Como a gente se vê por aqui. Banco Real, o banco da sua vida. Aí você vê o Schumacher para fazer mais uma ultrapassagem sobre o retardatário. Olha, tem sujeira, hein? Tem fumaça ali, tem uma fumaça estranha. Eu imaginei que fosse alguém rodando na chicane, mas tinha uma fumaça estranha ali. Mas não era disso, não. Dá uma impressão, né, pela fumaça, que alguém pudesse ter rodado ali na variante ali na frente, mas não era disso, não. O Schumacher passou e completou mais uma volta. Olha, o Schumacher retardou. Ele ia parar na 33, retardou, já vai para 34. E o Montoya antecipou. 1:22.151 a volta do Schumacher. Nesse momento o Raikkonen é o segundo, Genet é o terceiro, Montoya é o quarto, Coulthard é o quinto e Barrichello é o sexto. Essa é a ordem nesse momento. A vantagem do Schumacher para o Raikkonen é de 13 segundos, 736. Nenhum dos dois parou, então essa é a vantagem real do Schumacher para o Kimi Raikkonen, que teoricamente vai ter o 4º lugar na prova, o Kimi Raikkonen e o Schumacher no primeiro. Aí você vai vendo os carros da Williams, o Montoya que está logo ali atrás do Genet. Vem ele aí tentando acelerar forte, está na 4ª posição. Vamos ver a volta do Montoya. Essa volta já vale para marcação de tempo, para ver em relação que está andando o Schumacher. Schumacher virou 1:22.151. E o Schumacher vai para o box. Mark Webber entrou ali na frente do Schumacher e o Schumacher vai para o box. O Schumacher ficou uma volta a mais porque ele estava virando 1:22.1. Aí o Schumacher ficou 9 segundos. Você se lembra, ficou 9 segundos. O Montoya 9.2. É a história da Ferrari consumir mais. Consome mais realmente a Ferrari, consome um pouco mais do que a Williams, principalmente no circuito desse, em que se trabalha muito tempo com o regime máximo de rotação. E você vai ver o Schumacher para voltar ali. E olha o Montoya. Olha o Genet ali na frente. Você vê ali. Olha o Schumacher como trava, como arrisca tudo, porque o Montoya vai voltar colado nele. O Montoya vai voltar colado nele. Se enrolou e para ali também o Montoya pegou um certo tráfego. E agora? E agora, amigo? Agora é jogo de equipe. E agora? Como é que faz? O Schumacher vai ter que partir para o ataque em cima do Genet, que já deve estar recebendo ordem lá no rádio. Segura. Que é para o Montoya chegar. E vem ali atrás o Montoya. É só essa volta, porque o Genet vai pro box nessa volta, senão acaba a gasolina dele. E o Genet tá aí, ó. Marc Genet saiu da Minardi para piloto de teste e tá liderando a prova. Essa volta só. Mas ele já pode ir para casa dizendo assim: liderei corrida de Fórmula 1. E Monza, não é ali na esquina, não. Olha, pode até atrasar o Marc Genet uma volta se ele tiver um respiro de combustível. Ele tá ali na frente do Schumacher. Imagina todo mundo fazendo cálculo. O Gerhard Berger comandando o pessoal ali da BMW. É a última corrida do Gerhard Berger, meu amigo Gerhard Berger. O Marc Genet foi pro box. Não tinha jeito, amigo. Tem que ir pro box. Tem que ir pro...
Tem que ir pro boxe, porque senão para na pista da pane seca. Mas deu mais uma angústia da corrida ali. Schumacher e Montoya agora é com eles. 1,6 a diferença no final desta volta. Agora é com eles. O gênio Michael Schumacher na frente. Esse garoto velocíssimo e competente que é o Montoya ali em segundo. Agora é com eles, porque Rubens Barrichello vem na terceira posição, 9 segundos atrás. Agora é com eles, daí pro final. Globo, a gente se vê por aqui. Processadores Intel. Exija sempre o selo Intel Inside. Reginaldo. 35 voltas, 18 voltas pro final, o bicho vai pegar. Na cabeça do Montoya certamente não passa isso, mas na cabeça do Frank Williams e do Patrick Head deve estar passando o seguinte. Eles saírem daí, o Montoya sair daí em segundo, as duas próximas pistas são favoráveis à BMW e à Williams, então ele está na briga pelo campeonato, ficaria 3 pontos atrás. E um erro, não, um erro aí estaria dando o Schumacher, estaria dando o título para o Schumacher. Isso na frieza de quem dirige a equipe. Na cabeça do Montoya, claro que não, ele quer briga. Olha, 3 décimos mais rápido o Montoya, 1,23,2 o Schumacher, 1,22,9 o Montoya. 1,3 é a diferença e vem chegando o Montoya. E se ele chegar vai ser difícil, porque a cabeça dele é de colombiano. A cabeça dele é de latino. É como não tem essa frieza do inglês do Patrick Head. Olha o Panis parando aí. O Cristiano da Mata teve um pneu furado, abandonou logo no início da prova. De dizer, não, segundo, tá bom, porque olha, 82 a 79, 3 pontos só. As duas últimas provas são favoráveis. Se ele chegar, ele vai partir para ataque. Só que na frente tem Schumacher. Simplesmente Michael Schumacher na frente. Globo, a gente se vê por aqui. TIM. Viver sem fronteiras. Aí você vai vendo o Schumacher, Montoya vem logo ali. Por isso que nós estávamos dizendo os dois grandes candidatos ao título, Schumacher e Montoya, sem nenhuma espécie de desprezo pela capacidade do Raikkonen, que vem ali na quarta posição e vai continuar na briga pelo título, claro. Nesse momento o Schumacher teria 82 pontos contra 79 do Montoya e 75 do Raikkonen. É pela questão do conjunto, né, do carro da McLaren, que ele fica impossibilitado de entrar nessa briga direta. E os dois protagonistas realmente são Schumacher e Montoya, sem dúvida alguma. A diferença de 1,3 permanece porque virou ali o Schumacher 1,23,267, o Montoya virou 1,23,195. Eles viraram muito próximos, mas agora chegou. Chegou porque o Schumacher pegou um retardatário na freada da chicane. Pegou o retardatário na freada da chicane. Aí você está vendo o Rubinho, que tem o Raikkonen atrás. Ali você está vendo o Rubinho com o Raikkonen atrás. Perdão, quem chegou ali foi o Raikkonen em cima do Rubinho. Foi o Raikkonen em cima do Rubinho ali. Foi o Rubinho que pegou o retardatário e foi o Raikkonen que chegou ali. Essa briga vale a terceira posição e vale muito para o Raikkonen, né? O Rubinho tem que segurar essa terceira posição para ajudar o Schumacher. Porque na terceira posição o Rubinho faz 6 pontos, o quarto colocado faz 5, tem 1 ponto de diferença e 1 ponto pode ser muito importante na contagem final do campeonato. Aí a briga, portanto, de Rubinho com o Raikkonen. E lá na frente permanece 1,3 a vantagem de Schumacher para Montoya. Ainda é uma vantagem até certo ponto, Reginaldo, confortável do Schumacher para o Montoya de 1,3. Não é nenhuma maravilha. Não é esse sufoco que o Rubinho está passando aí, ó. Com o Raikkonen coladinho já em cima dele. E tá do jeitinho que o Schumacher gosta de administrar corridas, né? Por isso que ele, desde que conseguiu a pole ontem, já pintava como favorito, apesar de ter o Montoya o melhor carro. Eu me lembro que o Ayrton Senna sempre dizia o seguinte: vantagem cômoda são 3 segundos. Com 3 segundos você corre absolutamente tranquilo. Dá para você dar uma escapadinha, dá para você negociar uma ultrapassagem com o retardatário. Você tem uma margem absoluta de segurança com 3 segundos de vantagem. E aí você vê o Raikkonen como vai para cima do Rubinho. Eles vão na volta de 39 no total de 53 voltas. É uma corrida muito rápida. A melhor volta do Schumacher até agora é 1,21,832. A melhor volta do Montoya é 1,22,126.
A melhor volta do Raikkonen, 1:22.032. É o Schumacher baixando aí. Já foi o que conseguiu baixar de 1:22, 1:21.832. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa derrame cerebral. E o Rubinho vai sustentando ali a terceira posição. E a diferença do Schumacher para o Montoya agora é de 1:2. Schumacher virou 1:23.200, o Montoya virou 1:23.171. Foram 29 milésimos apenas a diferença, mas traz a vantagem do Schumacher para 1 segundo, ponto 2. Essa que você está vendo aí agora. Voltamos com a imagem dos ponteiros. Fica ali o retardatário entre o Schumacher e o Montoya. Montoya parte para o ataque, aí perdeu tempo. Agora perdeu tempo ali atrás do carro da Sauber. Isso é para o cidadão ter uma raiva na vida. Ele está disputando o campeonato e aparece um carro da Sauber ali na frente e não abre para ele passar. Com essa altura o cidadão tem que estacionar o carro. Dá uma estacionada, para o carro ali para deixar que os dois continuem brigando. É um ponto de difícil ultrapassagem do circuito. Quem é que estaria ali, hein? Bandeiras azuis balançadas para todo lado, é o Frentzen. É o Frentzen que é um piloto experiente, já ganhou corrida, já andou em equipe de ponta. E complicou a vida do Montoya. E não é um piloto que seja conhecido por atrapalhar a vida dos outros. 1:2 era a diferença do Schumacher para o Montoya. No final da volta de número 39. Vamos ver no final da volta de número 40 agora. Depois que o Montoya perdeu tempo ali atrás do Frentzen. Passa o Schumacher e passa o Montoya. Olha só. Olha o que custou. Custou 1 segundo e 1. O Frentzen ali à frente do Montoya. De forma desnecessária, que foi na freada da Shinken, dá uma freada mais forte, deixa passar e segue a sua corrida. Está apenas na 8ª posição. O Hans-Harald Frentzen. Apenas na 8ª posição, custou 1 segundo e 1 para o Montoya. Pode ter sido um lance para definir a corrida a favor do Schumacher, Reginaldo. Pode, porque buscar 1 segundo de novo, em condições normais, demora aí 7, 8 voltas. E se eu conheço bem, na sala de imprensa, os jornalistas alemães devem ter gostado. Mas o Frentzen não tem essa amizade com o Schumacher. Ele não tem amizade nenhuma com o Schumacher para fazer isso, para ajudar o Schumacher. Globo, a gente se vê por aqui. Chevrolet Astra Sedan, o máximo em automático. Aí a vantagem do Rubinho para o Raikkonen. Rubinho também consegue aumentar a vantagem para o Raikkonen. Era de meio segundo. Rubens Barrichello faz 2 voltas mais rápidas que o Raikkonen. Aumenta essa vantagem para 1.1. Schumacher é o primeiro, Montoya é o segundo, Barrichello é o terceiro. Raikkonen é o quarto, Coulthard é o quinto, Marc Gené é o sexto. São os 6 mais bem colocados. Aí você vê Rubinho e vindo atrás dele Kimi Raikkonen. Nesse momento, repito, nós estamos aí a 12 voltas do final da prova. E nesse momento o campeonato ficaria com o Schumacher com 82 pontos. Com 79 pontos o Juan Pablo Montoya, e com 75 pontos o Kimi Raikkonen. Temos ainda 12 voltas pela frente. E agora abriu mais. Virou 22.7 o Schumacher, virou 23.6 o Montoya. Será que ele desistiu? A diferença abriu para 3.2. Vai caminhando para a vitória realmente Schumacher. Se aproximando de uma vitória, coisa que ele não consegue há muitas corridas. Schumacher, que sempre esteve no pódio, faz tempo que não vai no pódio, há muito tempo não liderava uma prova e há muito tempo não ganha. Rubinho usando toda a zebra aí para fugir do Raikkonen, está esquecendo que esse carro é mais frágil que os outros. Aí o Reginaldo, mais uma vez se referindo ao infeliz comunicado da Ferrari. Schumacher é o primeiro, Montoya é o segundo, Barrichello é o terceiro, o quarto é Raikkonen, o quinto é Coulthard, o sexto é Marc Gené. Aí você vai vendo Rubens Barrichello e atrás dele o Kimi Raikkonen. 41 voltas e o Schumacher abriu 3.2 de vantagem. 1:23.042 a volta do Schumacher, 1:23.421 a volta do Montoya. O Montoya já deu em 4 décimos mais lento e abre a vantagem para 3.6 o Schumacher. Caminha para a vitória Michael Schumacher.
Ele que está com 1 ponto na frente do Montoya, pode sair de Monza com 3 pontos na frente do Montoya. E uma vitória do Schumacher, ele não ganha desde Montreal? Desde Montreal, desde o Canadá, desde junho, ele não liderava a corrida. Desde junho não conseguiu uma vitória, desde Montreal. Imagina só, para fazer as pazes com a vitória no momento desse do campeonato, aonde? Em Monza. Além de ser um gênio, tem uma estrela que é uma coisa impressionante. E uma capacidade fantástica, mas está ele aí, está se aproximando de mais uma vitória consagradora para fazer uma festa como tenho certeza, poucas vezes se viu no circuito de Monza. Globo a gente se vê por aqui. Petrobras, o desafio é a nossa energia. Galvão. Diga lá, João Pedro. E lembrando também números sobre os quais a gente falou ontem e que são impressionantes, desde que ele venceu a última prova no Canadá, já exatamente 3 meses, o Michael Schumacher marcou 18 pontos de lá para cá e o Montoya marcou 40 pontos. Kimi Raikkonen 19. 18 se ele fizer. Os 10 agora serão 28, 40 com 8 serão 48. Mesmo assim serão 48 a 28, são 20 pontos de diferença nessas últimas provas. 10 voltas para o final. Às 3 da tarde, meu amigo Fausto Silva chega para comandar o show de atrações do Domingão do Faustão. Faustão vai das 3 às 4, às 4 veio o futebol. Mais uma rodada importante do Campeonato Brasileiro que voltou neste final de semana depois dos 2 jogos eliminatórios da seleção. E às 6 horas da tarde, Fausto Silva volta para agitar ainda mais. Aí o seu final de tarde, princípio de noite. Fausto Silva que acompanha tudo de perto, está vendo agora a Fórmula 1 e depois vai acompanhar os jogos do Campeonato Brasileiro. Deve ter assistido o jogo do Santos ontem. Os líderes golearam, hein? O campeonato voltou com os líderes goleando. O Santos 5-2 em cima do Criciúma. E o Cruzeiro 4-1 em cima do Atlético Paranaense. E continua o Cruzeiro em primeiro, o Santos em segundo, com o mesmo número de pontos e a vantagem de saldo de gols para o time do Cruzeiro. O São Paulo, que vem na terceira posição, joga hoje. Tem que se virar hoje. E na semana que vem se enfrentam Cruzeiro e Santos no Mineirão. No sábado da próxima semana. Então, 3 da tarde, Fausto Silva. 4 da tarde, Futebol Campeonato Brasileiro. 6 da tarde, Fausto Silva de novo. Aqui nós vamos na volta de número 45. O Schumacher é o primeiro, Montoya é o segundo, 5.8. A vantagem, o Montoya virou agora 1,25 e 1. Vai muito lento o Montoya a essa altura. 1,25 e 1 é que o Rubinho está 10,8 atrás dele. Ele deve estar seguindo qualquer ordem. Lá talvez até da BMW, comandada pelo Gerhard Berger, tira um pouco de potência. Alguma coisa que eles possam ter percebido. Dando a ordem para ele, ele anda muito mais lento. O Schumacher virou 22,9, também já está andando mais sossegado. O Rubinho virou 23,7, o Raikkonen virou 23,4. O Coulthard virou 23,3, o Genet que está chegando no Coulthard aí virou 22,8 e o Montoya virou 25,1. E aí você tem a confirmação das posições. E Schumacher vai se aproximando da vitória. 44 voltas, 9 para o final, menos de 9 que ele já vem para completar. 45 voltas e aí serão 8 voltas para o final do Grande Prêmio de Monza. Ele vendo que pintou uma chegada de briga e parece ter sido obrigado a abandonar a luta aí, o Montoya. Pode ser por alguma razão técnica. E aí a equipe pensa mais friamente, né? Pensando no campeonato, que a diferença aumentaria de 1 para 3 pontos. De qualquer forma, a ideia de Schumacher é, com uma eventual vitória, aí dar uma ducha de água fria no entusiasmo de Montoya e de Raikkonen. E lembrando, um detalhe muito importante seria a 50ª vitória do Schumacher pela Ferrari. Ele que tem 68 no momento, sendo 49 pela Ferrari. Qual é o número de vitória deles no momento? 68, 49 pela Ferrari. Coisa absurda, né? Durante quantos anos? Tem carro parando aí, ó. Tem McLaren parando ali. Tem McLaren parando, é David Coulthard. É o David Coulthard, que estava na frente exatamente do Marc Genet. O Marc Genet vai para a 5ª posição e o Villeneuve vai subir para a 6ª posição. 7ª posição vai ser o Frentzen e o 8º vai ser o Mark Webber. Esses vão ser os que vão marcar pontos, pelo menos por enquanto, com 45 voltas. E você tem o detalhe do trabalho ali
do Schumacher de contornar a variante, como ele põe a cabeça de lado. E aí o carro do Coulthard sendo trazido para os boxes, já empurrado. Coulthard abandonando a prova. Globo, a gente se vê por aqui. Banco Real, o banco da sua vida. Olha a vantagem do Schumacher para o Montoya de 6.694. O Schumacher passa, cadê o Montoya? Cadê o Montoya? Passa de 6.762. Aumentou um pouquinho mais. O Schumacher virou um 23.290 e o Montoya foi para virar aí um 23.8. Numa dessas últimas vitórias do Montoya, exatamente na Inglaterra, em Silverstone, ele estava ganhando tranquila a corrida e ninguém sabia. Mas havia um problema de motor, um problema eletrônico que ele estava acusando que a qualquer momento o carro poderia parar. A Inglaterra, só que no Silverstone, na Inglaterra, ganhou o Rubinho. Não, então foi numa outra corrida. Foi na corrida anterior. Foi do Ralf. Então foi na corrida seguinte da Inglaterra, no Grande Prêmio da Alemanha. Corrida seguinte da Inglaterra no Grande Prêmio da Alemanha. Exatamente, na Alemanha. Na Alemanha, ele largou na pole e ganhou. A corrida em Hockenheim. Foi essa que ele veio acusando problema e dava a impressão que está tranquilo, mas estava com problema. Parece ser esta a corrida realmente da despedida definitiva do Gerhard Berger. Para quem muitas vezes nós brincando, chamavam de Geraldo. Uma pessoa especial. Foi um grande amigo de Ayrton Senna, companheiro de equipe de Ayrton Senna. Um grande amigo de Ayrton Senna. Amigo de todos nós, que fez carreira como piloto, foi um piloto brilhante, depois voltou como diretor da BMW, conseguiu 10 vitórias na Fórmula 1, tem uma ligação grande com os brasileiros, como tem uma ligação grande com Portugal, né? Digamos assim, com a pátria-mãe, casado que é com uma portuguesa, a Ana Corvo, a mulher do Gerhard Berger. Tem casa em Portugal, é uma pessoa queridíssima no meio da Fórmula 1 e ele diz que agora é para valer, que agora é a despedida definitiva dele da Fórmula 1, vai curtir a vida, vai curtir a família, vai curtir a casa de Portugal, vai curtir a casa da Áustria, o apartamento de Mônaco, com a fortuna que ele amealhou durante a carreira, com 10 vitórias na Fórmula 1 e agora com uma participação brilhante, voltando como diretor esportivo da BMW, conseguindo colocar o motor mais potente na pista aí. O Berger vai fazer muita falta, mas ele vai aparecer de vez em quando, com o jeito malandro que tem, com um sorriso sempre aberto, sempre uma brincadeira, sempre as piadas, uma molecagem para fazer com os companheiros. Vai deixar realmente muitas saudades na Fórmula 1, mas de vez em quando vai aparecer para que todo mundo possa matar saudades deste Gerhard Berger. O próprio Bernie Ecclestone, figura mais séria que o Bernie Ecclestone, diz que o que ele mais vai sentir falta são das brincadeiras do Gerhard Berger, que talvez seja a figura mais querida de todo o circo da Fórmula 1 e que está se aposentando absoluta e definitivamente nessa corrida de Monza. Tomara que ele continue aparecendo de vez em quando. Como piloto, ele correu 13 anos, 210 GPs, é o segundo piloto com mais GPs no mundo, só perde para o Patrese, que tem 256. Ele venceu 10 corridas, inclusive uma em Monza, e disputou grandes prêmios por 5 equipes, sendo que nunca correu na Williams. E o Frank Williams, que é conhecido como o pão duro da Fórmula 1, diz que nunca deu certo, porque várias vezes negociou, mas que o Berger queria ganhar muito. Só que depois, passado o tempo, o Berger veio ser diretor esportivo na BMW e trabalhando com ele na Williams, e diz o Frank Williams, sem pagar nada, porque é a BMW que paga o salário mesmo. Vamos lá para a volta de número 49 no total de 53. A liderança de Schumacher, Montoya é o segundo, Barrichello é o terceiro, Raikkonen é o quarto, Gené é o quinto, Villeneuve é o sexto, o sétimo é Frentzen, o oitavo é Mark Webber. E você está vendo ali o Rubinho que vem, o Raikkonen atrás dele e o Rubinho fazendo a ultrapassagem ali em cima da Sauber. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa câncer de pulmão. E o Frentzen resolveu atormentar a vida dos outros, que não é comum dele. O Rubinho teve que balançar a mão ali atrás dele para conseguir a ultrapassagem. Vamos para as voltas finais, falando do Gerhard Berger, uma história do Gerhard Berger.
Uma vez no Grande Prêmio do Japão, ele tinha um compromisso e tinha que vir de terno no compromisso. E eu e o Ailton colocamos espuma de baba dentro do único sapato que ele tinha para ir no compromisso, e ele não ficou sem sapato para poder vestir o terno. Apontou para mim e eu falei, vem alguma coisa em troca. No dia da transmissão, pouco antes, 2 horas antes, vieram me oferecer um suco de laranja que Deus me iluminou para não tomar. Porque depois a mulher dele me contou que tinha 4 comprimidos para dormir lá dentro, eu ia dormir e não ia conseguir transmitir o Ailton campeão do mundo. Brincadeirinhas do Gerhard Berger. Berger se despede da Fórmula 1. Schumacher é o primeiro, Montoya é o segundo, Barrichello é o terceiro, Raikkonen é o quarto, Gené é o quinto e Villeneuve é o sexto, Frentzen é o sétimo e Mark Webber o oitavo colocado. Aí você vai vendo o Barrichello. E logo atrás dele, Raikkonen. Nesse momento o Schumacher tem 82 pontos, 79 pontos. Passaria a ter o Montoya e 75 pontos o Kimi Raikkonen. E agora nós vamos para as 3 voltas finais. 7.7 a vantagem de Schumacher para Montoya. 23-4 virou Schumacher nessa volta, 23-5 virou Montoya. Barrichello virou 23-2, Raikkonen virou 23-1. São os 4 mais bem colocados. Aí a Williams já desistindo, sentindo que tem que jogar todas as fichas nas últimas 2 corridas. Daqui a 2 semanas, Grande Prêmio de Indianápolis, com um trecho do oval de Indianápolis, feita o que seria a curva 1 de Indianápolis, é feita ao contrário, é feita trazendo para a reta e pega-se a reta ao contrário de Indianápolis para entrar na parte mista do circuito. Mas é ter um longo trecho, talvez o trecho mais longo da Fórmula 1 de aceleração de total, até você chegar à freada da entrada do misto. Desde o curvão que traz para a reta e a longa reta até a entrada do misto. E lá vamos ver quem pode mais, Ferrari ou Williams, com a McLaren correndo por fora, com o Kimi Raikkonen na terceira posição. 50 voltas completadas, 51 voltas completadas agora. Aí o Schumacher tem 7.630 de vantagem para Montoya. Schumacher vai para mais uma vitória, vitória número 68. Não vence desde Montreal, no Canadá. Schumacher vai abrindo vantagem de 1 ponto de vantagem. Pode ter 3 pontos de vantagem para Montoya. São 2 voltas para o final. Cada volta tem 5.793 metros. E aí vem Schumacher se encaminhando para a vitória. Vitória importantíssima porque dá moral de novo para o Schumacher. Interrompe essa caminhada de vitória, essa arrancada fantástica do Juan Pablo Montoya. Deixa mais longe, em situação bem complicada, a essa altura já o Kimi Raikkonen. Ficando 7 pontos atrás do Schumacher. Serão 20 pontos em jogo nas 2 últimas provas. Daqui a 2 semanas. E aí vai ser de tarde, hein? Aí vai ser de tarde. O Grande Prêmio de tarde no horário brasileiro. O Grande Prêmio de Indianápolis. Nós vamos estar lá trazendo para você todas as emoções. Com o Reginaldo Leme, com o João Pedro Paz Leme, com toda a equipe da Globo presente em todos os grandes prêmios. Aí Schumacher vem caminhando para a vitória. A equipe Ferrari já vai ali se pendurando. Já se pendurando ali no pit. Schumacher vai para a última volta. Ele leva mais de 7 segundos de vantagem para Montoya. Vem para vencer de novo Schumacher, para abrir mais 2 pontos no campeonato. Ele vem para a vitória, mas só não queria o Montoya em segundo ali. Rubinho na terceira posição para voltar ao pódio. Com isso o Rubinho vai passar o Alonso no campeonato. Rubens Barrichello vai conseguir passar pelo Alonso ali no campeonato para ocupar a 5ª posição do campeonato. E Montoya vem na 2ª posição para ficar 3 pontos atrás do Schumacher. Poucos metros separando o Schumacher de mais uma vitória, de voltar a vencer na Fórmula 1. Faz a primeira de Lesmo, faz a segunda de Lesmo. Aí vem ele. E o Frentzen, depois de perturbar a vida dos outros, estava em 8º para marcar um ponto, abandonou a prova. O 8º colocado é Heidfeld, companheiro dele. Aí vem Schumacher na variante Ascari. Faz ali as 3 pernas da variante Ascari. Equilibra o carro, traz para a reta, restando reta parabólica e reta de chegada. E o Montoya vem ali na 2ª posição, entra pela reta. Aí você vê os dois na mesma imagem.
porque já administra a vantagem Schumacher. Aí vem ele, no embalo, não perde mais Schumacher, contornando a parabólica. Vem para a reta de chegada, vem para a vitória, para abrir 3 pontos no campeonato. Ergue o braço direito, Schumacher vence em Monza, vence na Itália. Michael Schumacher vence para a festa dos italianos. Montoya o segundo colocado. E Rubens Barrichello vem ali para cruzar em terceiro Rubinho, em quarto Häkkinen. Os 4 primeiros completando a prova. Schumacher em primeiro, Montoya em segundo, Barrichello em terceiro e Raikkonen na 4ª posição. Aí Schumacher lotado como sempre no circuito de Monza. Daqui a pouco todo mundo vai invadir a pista. Em quinto Marc Gené, em sexto Mark Webber, em sétimo Alonso, em oitavo Heidfeld. Esses contam pontos. Faz a festa o Schumacher. Então Gené em quinto, Villeneuve em sexto, Webber em sétimo e Alonso em oitavo. E na arrumou um pontinho ainda o Alonso. Schumacher faz a festa, Rubinho encosta ali do lado dele, faz sinal para o Schumacher. Festa da equipe Ferrari. Vitória de Schumacher, abre vantagem. Schumacher em primeiro, Montoya em segundo, Rubinho em terceiro. Já já nós voltamos com a festa da Ferrari, o pódio, a pontuação do campeonato e o Schumacher, a média de 247 quilômetros, 585 metros, vence o Grande Prêmio de Monza na Itália. Mais uma vitória de Schumacher, 68 vitórias do líder do campeonato, rumo ao hexacampeonato. 69 vitórias, rumo ao hexacampeonato. Michael Schumacher vence. Globo, a gente se vê por aqui. Amigos da Rede Globo, voltamos no momento exato em que começa a festa da Ferrari, a imensa bandeira da Ferrari na pista. Aí você tem imagens recuperadas da vibração do Schumacher. O Schumacher desceu do carro neste exato momento para abraçar ali o Jean Todt. A situação do campeonato é a seguinte: Schumacher tem 82 pontos, o Montoya tem 79, o Raikkonen tem 75, o Ralf Schumacher, que não correu hoje, tem 58. O quinto é Rubens Barrichello com 55, o mesmo número de pontos do Fernando Alonso. Eles empatam em número de vitórias, uma cada um, em número de segundo lugares, um cada um. Só que o Rubinho tem 5 terceiros lugares e por isso o Rubinho nesse momento é o quinto colocado no campeonato. E o Alonso é o sexto colocado e o Coulthard com 45 pontos é o sétimo colocado. O Cristiano da Mata é o 12º colocado com 8 pontos. Muito bom princípio de carreira para ele na Fórmula 1, porque o companheiro dele, Olivier Panis, tem 6 pontos, ele tem 2 pontos a mais. Agora o fundamental: Schumacher abre 3 pontos, Reginaldo, e garante com esta vitória hoje, ele garante o direito do empate em número de pontos, porque ele completa 5 vitórias e o Montoya só tem 2. O Montoya só pode ir a 4 vitórias. Então o empate em número de pontos dá o título ao Schumacher. Na realidade, ele tem 4 pontos de vantagem, porque ele tem os 3 pontos ali que o separam do Montoya e mais um ponto de lambuja, porque se o Montoya empatar em número de pontos, o Montoya tem que passar um ponto na frente do Schumacher. Na realidade, ele tem 82 a 79, mas são 4 pontos de vantagem que tem o Schumacher para perder o campeonato. 3 pontos para empatar e ganhar o campeonato. O Schumacher passou a ser uma vantagem significativa para as 2 últimas corridas. Se bem que não depende só dele, porque são 2 pontos do primeiro para o segundo. Se o Montoya ganhar 2 corridas, ele fizer 2 segundos, o Montoya faz um ponto a mais que precisa para chegar 1 ponto na frente. Mas a briga vai ser muito grande. E a Ferrari faz muita festa, Reginaldo. A briga muito grande e o Schumacher, que estava 5 sem vencer, e a Ferrari embaixo. O Schumacher não perdeu a liderança do campeonato como se esperava e ainda abriu essa vantagem toda, que é uma vantagem grande num campeonato tão disputado quanto este. Agora, vale a pena lembrar um detalhe muito importante. O vencedor, claro que isso é pura superstição, mas o vencedor da corrida em Monza não vence o campeonato habitualmente. Nos últimos 12 anos, essa escrita foi quebrada uma vez pelo próprio Schumacher em 2000 e agora, se acontecer, é por ele de novo. O Montoya com 79 pontos. A Williams passa a jogar todas as suas fichas nas 2 corridas finais e ele sempre diz que só teme o Schumacher se o campeonato chegar para a decisão em Suzuka. O Schumacher ganha moral, confiança maior na Ferrari, isso que é muito importante, e eu sempre vinha dizendo, nessa época em que a Michelin ganhava tudo isso, cuidado, prestem atenção nos japoneses, na capacidade de reação dos japoneses de fazerem um pneu para se tornar imbatível e ainda dar o título ao Schumacher. E o Kimi Raikkonen não está fora, 7 pontos atrás do líder, mas não está fora, só que continua sendo a zebra do campeonato, e a posição de zebra é confortável também. Muita vibração do Schumacher e do Ross Brown aí. Você vê o Jean Todt escondido atrás da bandeira e volta a tocar o hino alemão na Fórmula 1.
A intensa vibração do Schumacher. E tocou o hino alemão inteiro. Normalmente eles tocam um trechinho só. Resolveram homenagear o Schumacher mesmo. Agora vamos ao hino italiano. Italiana tem bastante pela pista, mas para subir no pódio uma bandeira italiana está difícil, continua difícil. E de qualquer forma são duas sul-americanas lá contra uma europeia. A tricolore, como os italianos chamam a bandeira italiana. E o Schumacher regeu ali o finalzinho. Ele foi proibido por um senador italiano de balançar o boné para reger o hino italiano. Mas como tem gente tola nesse mundo. Schumacher faz a festa. Tem uma coisa, hein, Galvão? São só os três agora também matematicamente na luta pelo título. Os outros todos, o Ralf, o Rubinho, o Alonso e o Coulthard, agora estão fora. Aí a festa no pódio. Schumacher no alto do pódio. E o Luca de Montezemolo, quem viu o treino ontem, viu ele ali do lado no boxe, ele diz que dá azar na corrida, não assiste. Ele vai para a sede da Ferrari. Nesse momento ele deve estar vindo de helicóptero para Monza e desce como herói. E cai nos braços do povo. Jean Todt, que mandou o Ross Brown receber o prêmio lá em cima, porque o Ross Brown tomou pancada o fim de semana inteiro do Ron Dennis, do Patrick Head e do Flávio Briatore. Então ele abriu mão, deixou o Ross Brown ir ali receber o prêmio pela equipe. Deve estar guardando para ele o principal momento se o Schumacher for mais uma vez campeão. Aí a festa do pódio e a vibração da Ferrari. Imensa legião de torcedores da Ferrari no Brasil e torcedores do Schumacher no Brasil. Uma vitória categórica de Michael Schumacher. E daqui a 2 semanas, Grande Prêmio de Indianápolis. Globo, a gente se vê por aqui. Seguimos ainda. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa câncer de boca. Olha o Jean Todt ali e o Schumacher fazendo a festa. É absolutamente especial o final de corrida em Monza. 50 vitórias pela Ferrari. Completa 50 vitórias pela Ferrari, 82 pontos, Montoya 79, Raikkonen 75. Só eles podem chegar ao título, são 20 em jogo. O Ralf Schumacher só pode chegar a 78. Não pode mais disputar o título, os 3 apenas na disputa. Rubens Barrichello tem ainda a chance de brigar até pelo 3º lugar no campeonato, mas fica difícil, teria que vencer as 2 corridas e o Raikkonen não fazer mais nada, mas pode muito bem chegar ao 4º lugar no campeonato. Festa da Ferrari, vitória categórica de Michael Schumacher. Você fica com o Auto Esporte, na sequência o Globo Esporte, às 3 tem Faustão e às 4 da tarde tem rodada do Campeonato Brasileiro. Aí a repetição da chegada de Schumacher. Globo Esporte não, tem Esporte Espetacular, tem Auto Esporte, Esporte Espetacular, claro, né? Na sequência. Muito bem, vitória de Schumacher, liderança de Schumacher, Schumacher rumo ao Hexa, mas o Montoya não desistiu. Daqui a 2 semanas, Indianápolis, estaremos juntos. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Mais uma festa da Fórmula 1, uma belíssima corrida e uma vitória categórica de Schumacher. Globo, a gente se vê por aqui. Tchau.